temos que aprender a escutar. Mas o que é escutar verdadeiramente? Escutar o quê? Será que a gente está ouvindo bem o que a nossa vida quer nos dizer? A pedra sussurrante. Um jovem monge chamado Kisho vagava pelos terrenos do mosteiro, perturbado por uma pergunta que não saía da sua cabeça. O que significa ouvir verdadeiramente? Seu mestre, velho e silencioso como uma montanha, não lhe deu resposta. Apenas um pequeno sorriso que aprofundou o enigma no coração de Kisho. Certa manhã, enquanto varria folhas caídas perto da entrada do templo, Kisho encontrou algo sólido sob o solo. Ele se abaixou e limpou a terra, revelando uma pedra lisa e redonda. Era comum, cinza, fria ao toque, tão comum quanto qualquer outra pedra no jardim do templo. No entanto, algo nela chamou a atenção de Kisho. Ele a pegou e segurou na palma da mão. Então, lembrando-se da sua pergunta, fechou os olhos e escutou. No início, havia apenas silêncio. Então, o vento passou pelas árvores agitando os galhos. Pássaros cantavam uns para os outros à distância. O murmúrio fraco dos monges cantando dentro do salão se espalhava pelo ar da manhã. E ele continuou escutando. Ele ouviu o sussurro de sua própria respiração. O ritmo constante de seu coração, o zumbido silencioso da própria existência. E em meio a tudo isso, a pedra permanecia. Kisho exalou lentamente e abriu os olhos, compreendendo de repente. Ele levou a pedra até seu mestre e a colocou diante dele. O mestre, ao vê-la, acenou com a cabeça. Você ouviu bem, disse ele finalmente. Kisho curvou-se sem precisar dizer mais nada. O mestre, como sempre, não dá a resposta, porque no trabalho interior, nas escolas de mistérios, nas sabedorias de todas as épocas, sempre se tratou de um conhecimento que não pode ser passado numa teoria, numa ideia. Ainda que um mestre, ainda que uma pessoa saiba o que é fazer o trabalho interior, esteja muito avançado no trabalho interior, ela não pode dizer para a gente é isso e é isso e agora você tem. Não, você tem que fazer o seu e descobrir por você mesmo. Então o mestre, ele só pode indicar, e nesses contos zenhos o mestre geralmente fala muito pouco, se é que fala alguma coisa. Mas daí ele, o discípulo, aí limpando as folhas, varrendo as folhas aí, que são esses eventos da vida, o dia a dia, o comum, o que acontece aí, ele encontra uma pedra, ele se choca, com algo sólido. E vai ver e é uma pedra, comum e corrente, como todas as outras, mas chama a atenção dele. Dentro dos eventos da nossa vida que a gente vai passando assim, às vezes a gente se choca com alguma coisa mais dura. Por quê? Porque no trabalho interior nós estamos observando o que acontece no nosso interior, as nossas reações frente às coisas. Então a gente vai varrendo, a gente vai passando pelos eventos do mundo, da vida, e alguns eventos são mais duros, algumas impressões são mais fortes. Mas geralmente a gente passa pela pedra, a gente segue a vida, A gente fala, só mais uma discussão, só fiquei bravo com isso, só deixei depois. Mas aqui no trabalho interior, essa pedra, que é normal, como tantas outras, chama a nossa atenção e a gente fala, o que tem por detrás disso, E a gente começa a meditar nessa pedra, refletir, aprofundar, E a gente começa a escutar que nesse evento tem muito mais coisas por aí. Que a minha reação,
a minha atitude, o que eu falei, o que eu senti, o que eu pensei, estavam muito mais profundos e tinham muito mais coisas por trás disso. Por que eu continuo sendo vítima dessa situação? Por que eu continuo passando ou tendo a mesma reação frente a tal coisa? Então essa pedra simboliza esses eventos da vida, que se a gente pegar para analisar, no começo pode ter silêncio como aqui. Por quê? Porque quando nós começamos o trabalho interior, a gente está meio que surdo para as coisas que acontecem aqui dentro. A gente está tão acostumado a perceber, a olhar tudo lá fora e não colocar atenção no que acontece aqui dentro, no nosso mundo interior, que quando a gente começa, é como que não fica tão fácil. Mas com o tempo, nós começamos a perceber melhor as coisas lá fora, porque a gente já não quer julgar a coisa, a gente já não quer projetar, a gente quer ver as coisas como são. A gente começa a perceber, a gente está mais no momento, mas nós também começamos a perceber o que acontece aqui dentro. As mudanças de emoções, os pensamentos que vão e vêm, as nossas atitudes. Às vezes a gente está super motivado e do nada a gente fica estagnado, estancado novamente, e essas oscilações. Mas por quê? Porque a gente começa a estar aqui, e a consciência começa a aparecer, e a consciência começa a escutar essas coisas. E a gente também começa a escutar a consciência aqui dentro gritando, falando, indicando coisas pra gente, guiando. E aí é onde essa pedra sussurra, essa lição, esse evento da vida que tem tanto a dizer, pode falar alguma coisa pra gente, ó, a vida quer que você aprenda isso. E o aprender a escutar é aprender a refletir, a analisar dentro de nós o que esse evento pode me ensinar. E aí o mestre diz, né, você ouviu muito bem. Será que a gente está ouvindo bem o que a nossa vida quer nos dizer? E a vida é simplesmente a forma como que a divindade, como o espírito, como a fonte tem para nos aperfeiçoar. Quando nós aprendemos a escutar verdadeiramente, como o Kisho fez assim, ele só se curvou e não precisou dizer mais nada porque ele tinha entendido a lição. E o mestre não teve que falar nada, ele só teve que deixar que o aluno faça o seu trabalho, a sua parte e chegue à sua conclusão.